Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estava pensando assim, né? São Paulo, Rio de Janeiro, a gente não está mais usando máscara, né? Nem dentro de nada, né? É uma coisa que já passou e a gente está todo mundo louco para jogar isso fora, né? Jogar essa coisa fora. Mas para falar aqui, eu vou aproveitar e ficar sem máscara, certo? Já dentro de algumas proteções que já tem por aí e tal, e etc. Me está dando essa liberdade. Queridos, eu escolhi para a nossa reflexão o livro de Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo 20. 18, Gênesis 18, a partir do 20. A nossa versão diz o seguinte: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontra? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não, a destruirei, se eu achar ali 45. Disse ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. E disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor aos 10. Que Deus aplique em nosso coração a porção da sua palavra lida, né? Queridos, o tema desse assunto que foi lido trata assim de um tipo de oração de intercessão. A oração de intercessão ela é muito direcionada. Por isso que aparece no texto lido a palavra clamor. Não é? Por exemplo, um clamor é um tipo de intercessão. Não é? Intercessão. E isso era muito comum no passado, mas que quando chega no presente hoje, a gente faz uma oração de intercessão muitas vezes desprovida do valor e da força que tem a oração de intercessão. E aqui, como no caso da viúva, né, que foi lido aqui, ela insistia permanentemente, né, para que o juiz atendesse. Aqui nós estamos vendo Abraão fazendo a coisa parecida, insistindo.
intercedendo pelo povo de uma cidade que ele havia recebido a notícia que ela seria destruída por conta do pecado. Então Abraão começa a negociar com Deus. É interessante isso, né? Uma negociação com Deus, diminuindo, sempre diminuindo, sempre diminuindo. Então essa leitura sugere que a verdadeira oração é um diálogo. A verdadeira oração é um diálogo. Quando nós estamos orando, nós devemos ter esse entendimento que nós estamos dialogando com Deus. E eu vou dizer aqui, do ponto de vista espiritual, um diálogo face a face. Do ponto de vista espiritual. No qual o homem, com humildade, reverência, respeito e ousadia e confiança, apresenta a Deus as suas inquietações, as suas dúvidas, os seus anseios, e tenta perceber os projetos de Deus para o mundo e para os homens. Abraão fez isso, não é? De forma humilde, reverente, respeitosa, ousado, tá? Ousado. E confiante que Deus faria aquilo que ele aceitasse nessa proposta. Então, o ambiente desse texto, né, ele relata que depois de terem deixado a tenda de Abraão, os três personagens dirigiram-se para a cidade de Sodoma, a fim de constatar, in loco, como a gente usa, né, in loco, presente, o pecado dos habitantes da cidade. Abraão acompanhou os visitantes divinos durante algum tempo. Abraão não chegou em Sodoma, em algum tempo. O autor javista do texto situa que ele ficou num lugar alto, no lado oeste, né, de Hebrom, de onde se avistava a cidade de Sodoma, como diz lá em Gênesis 19. Era uma cidade antiga, talvez por ser uma cidade antiga, né, era uma cidade mais pervertida do que as outras cidades que foram destruídas, né? Os estudiosos dizem que, quem olhar no mapa, essa cidade está ali onde é o Mar Morto, bem no sul da península de Lisã. Alguns estudiosos, né, dizem, e está escrito lá também na palavra de Deus, que junto com Sodoma foram destruídas as cidades de Gomorra, Adamar, Sebion e Segol. Então não só foram destruídas duas, foram destruídas 5 cidades, né? Eu não sei se era para fazer uma fronteira, né, com relação a essa cidade de Sodoma. Não, vou pegar aqui Sodoma, então vou destruir as outras que estão ao redor, como uma situação que a gente está vivendo agora lá com a Rússia, né? Vou destruir aqui esse país, que aí esse inimigo não vem para cá. Então, acabar com esses aqui para ver se o pecado não se espalha. Mas na realidade é porque as cidades não eram tão distantes umas das outras e que a influência cultural, e nesse caso aqui a influência do pecado, já tinha se alastrado naquela região toda. Então Deus, quando resolveu destruir logo essas 5 cidades que estavam no foco, ou assim, ou no olho do furacão do pecado, né? Então Deus acabou logo com essas 5 cidades. A mensagem que a gente pode tirar do texto é esse diálogo, né, entre Abraão e Deus, que o texto apresenta, né? Que nesse diálogo a gente vê que há uma proposta de, inclusive, doutrinação sobre o valor do justo e o valor do pecador diante de Deus. Ora, se tem tantos pecadores, mas se tem tantos justos, qual o valor desse? Os justos valem mais do que os pecadores? Não é? É interessante isso. E aí, dentro desse contexto, a gente pode dizer que Deus preparou-se para iniciar uma investigação, a fim de constatar a culpabilidade de Sodoma ou não. E aqui pode surgir algumas perguntas assim: o que acontecerá se essa investigação revelar a existência na cidade de um pequeno grupo de justos?
que é que ia acontecer? Deus vai castigar toda a comunidade? Será que um pequeno número de justos vale tanto que, por amor a eles, Deus esteja disposto a perdoar o castigo de uma multidão de pecados? São algumas perguntas que o texto sugere. E dentro dessas perguntas nós verificamos que todas estas perguntas estão dentro de um contexto de justiça. O texto sugere que talvez a justiça, de uns, desse pequeno grupo, seja para Deus mais importante do que o pecado da maioria. E alguém já disse que a humanidade não foi destruída ainda por conta da igreja, que é uma minoria. Essa igreja que é sal, essa igreja que é luz, e essa minoria, Deus, por conta dessa minoria, Deus tem preservado a maioria. É interessante pensar nessa possibilidade, dessa ideia de que um pequeno grupo de justos possa salvar uma cidade pecadora. Essa ideia, em pleno século X a.C., era inconcebível para os israelitas, pois para eles, o pensar deles era assim, que os membros de uma comunidade, por exemplo, a família, a cidade, a nação, eram solidários no bem e no mal. Se o rei está bem, todo o reino está bom. Se o reino está ruim, todo o reino está ruim. Então, naquela época, no século X a.C., a ideia era essa, era solidário. E aí, se alguém falhasse, o castigo devia ser sobre o grupo. Lembra de Acã? Acã errou, mas a família toda foi destruída. Essa ideia solidária. Depois é que a gente vai ver que cada um é responsável pelos seus erros diante de Deus. Seus erros diante de Deus. Naquela época, não havia a ideia de retribuição e da responsabilidade individual que vai surgir em Israel a partir do século 6 a.C., na época do cativeiro da Babilônia. É interessante que a gente fala muito mal da Babilônia, mas foi lá na Babilônia que os judeus e os israelitas entenderam que só existe um Deus. Foi lá na Babilônia que os israelitas entenderam que Deus não faz o mal, que Deus faz o bem, certo? E é lá na Babilônia que vai surgir essa ideia de retribuição e de responsabilidade, que cada um vai pagar pelos seus erros, e não a família, e não a nação como um todo. O problema aqui no texto é que Abraão procura resolver se Deus está disposto a suspender o castigo sobre a coletividade, se houver no meio dela um grupo de justos. Quando Abraão faz esse questionamento, não havia essa ideia de que cada um paga por si. Não havia essa ideia de que o pai não paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai. Aí era geral. Um errou, destrói tudo. E às vezes a gente se pergunta, puxa, um membro só errou e toda a sua descendência é eliminada, isso não é justo, mas era a consciência daquele povo naquela época. E é interessante, porque os números em forma decrescente, de 50 até 10, faz parte de um regateio, que é muito comum no Oriente, no Oriente. E quem assiste aí o Discovery tem trato feito, parece isso, O cara diz X, o cara diz é tanto, o cara é tanto, vai baixando, E até chegar a um contexto, Só que aqui não chegou um contexto, porque não encontrou ninguém, A Bíblia diz que não encontrou ninguém. Então, essa descida sucessiva e as sucessivas manifestações da vontade de Deus em suspender o castigo, veja, Deus estava querendo suspender o castigo,
ao ponto de dizer, é tanto, eu aceito, eu suspendo, tá? Eu suspendo. Então, Deus estava pronto para suspender o castigo, né? E, lógico, Deus onisciente já sabia do resultado dessa negociação. Mas o que a gente pode ver é que a vontade de Deus era salvar. Até hoje a vontade de Deus é salvar. Não é destruir, mas salvar, não é? Até hoje Cristo nos ensina, Jesus nos ensinou isso. E a vontade infinita de Deus para salvar a criatura é imensurável, ao ponto de ele enviar o seu filho para morrer por esse pecador. Por esse pecador, por mim e por você. Então, a vontade, o amor de Deus é muito maior, infinitamente maior de salvar do que perder. E vejamos a forma como se desenrola a conversa entre Deus e Abraão. Um diálogo face a face, no qual Abraão se apresentava com humildade, com respeito. Ele diz que era pó e cinza diante da onipotência de Deus. No entanto, à medida que o diálogo avançava e que Abraão se confrontava com as benesses de Deus, ia surgindo a confiança entre Abraão e Deus, nesse diálogo. Então, Abraão chega a ser importuno na sua insistência e ousado no seu resgateio. Então, ele insistia e foi cada vez dizendo a Deus, menos, e Deus, está certo, né? Recordando, né, a Deus os seus compromissos, ele aparece como intercessor, intercedendo pela cidade. Intercedendo pela cidade. É interessante o que acontecia, né? Lembra Jonas lá em Nínive, né? Embora Deus mandou ele, não é? Quando aconteceu de Deus não destruir a cidade, lá Jonas estava querendo que destruísse os pecadores. Aqui não, é o contrário. Abraão está querendo que Deus livre, que a misericórdia de Deus se manifeste pelo número insignificante, que talvez não tivesse peso nenhum numa sociedade que tinha milhares de pessoas culpadas. O que Abraão nos mostra aqui é que é possível dialogar com Deus desta forma familiar, face a face. É possível dialogar com Deus de forma confiante, insistente e ousada. Não é? E ousada. Há pessoas que dizem, não, pedir uma coisa a Deus não adianta, não vamos pedir mais não, porque Deus já sabe. Não. A gente verifica aqui vários exemplos na Bíblia da necessidade da existência, da insistência. Não? Então, o Deus de Abraão, que é o Deus que veio ao encontro dos homens, que encontrou na sua tenda, que se sentou à sua mesa, que estabeleceu com ele uma comunhão, que realizou os sonhos deste homem, que o acolheu, que o aceitou e resolveu partilhar com ele os seus projetos. Deus age dessa forma. Deus nos aceita, foi à nossa tenda, né? Veio à nossa tenda, senta conosco na mesa da celebração, da ceia, senta conosco, somos tratados de uma forma familiar. Por isso, nós temos a condição de dialogar com Deus. E aí, como aplicar esse texto, esse evento aqui nas nossas vidas? Primeiro, temos que considerar alguns pontos. O primeiro, o diálogo entre Abraão e Deus, a propósito de Sodoma, revela um Deus de comunhão, que vem ao encontro do homem, que entra na sua casa e se senta à mesa com ele, que escuta os seus anseios e lhe dá resposta. Então é esse Deus bem familiar mesmo, que fez com que os judeus ficassem apreensivo quando Jesus chamou Deus de Pai. Ele jamais pensaria nessa possibilidade de alguém chegar para Deus e dizer Pai. Não é? Uma outra coisa que podemos aplicar é
O diálogo entre Abraão e Deus mostra um Deus cheio de bondade e de misericórdia, cuja vontade é salvar muito mais do que condenar. E Jesus vai dizer: eu vim para salvar e não para julgar. Um outro ponto é o diálogo entre Abraão e Deus revela um Deus próximo, cheio de amor. Um Deus próximo, cheio de amor, que vem ao nosso encontro e partilha a nossa vida quando Ele se faz carne e habita entre nós. Queridos, a oração de Abraão é um diálogo com Deus, um diálogo humilde, reverente, respeitoso, mas também cheio de confiança, de ousadia e de esperança. Tudo que pedirdes a meu Pai, crendo, recebereis, disse Jesus. Dialogar com Deus não é uma repetição de palavras ocas, gravadas e repetidas como o papagaio, mas uma oração espontânea e sincera, no qual o crente se expõe e coloca-se diante dele, ou coloca diante dele tudo aquilo que lhe enche o coração. Que a nossa oração seja um diálogo espontâneo com Deus. Não só um diálogo espontâneo, mas vivo e confiante. E nunca uma repetição de fórmulas feitas, mastigadas às pressas e sem nenhum significado. Quando a oração é uma oração de intercessão, deve ter o seu real significado. Que Deus, pois, nos abençoe.